Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Marco um Encontro. E se você ainda não está inscrito, eu vou te convidar para se inscrever, porque é um canal que traz um conteúdo que você já conhece e sabe que é bastante interessante. E hoje, nesse conteúdo incrível que eu busco sempre trazer para o meu canal, eu tenho alguém que é um ator que foi consagrado por um talento raro, de um humor sofisticado e astuto. Nelson Freitas nasceu em Mogi das Cruzes, mas logo mudou-se para Belo Horizonte, onde morou com um tio general e estudou em um colégio militar. A experiência nesse colégio foi de importante aprendizado, segundo ele mesmo avalia, onde agregou importantes valores a si mesmo. E aí também floresceu a sua paixão pela arte, nomeadamente o teatro. Também nasceu a paixão pela música e chegou até a ganhar alguns importantes festivais. Acabado o colégio militar, foi para a Marinha Mercante no Rio de Janeiro, mas sempre perseguindo o seu sonho de conquistar um lugar na carreira artística. Suas primeiras experiências no teatro foram espetáculos musicais, obviamente. Frequentou o curso de teatro da PUC, onde conheceu Wolf Maia, Ceninha de Paula, Jorge Fernando, e aí Nelson Freitas conseguiu chamar a atenção com seu talento puro e verdadeiro. Não tardou para brilhar naquela incrível produção de Chiquititas e depois, num curto resumo na Globo, alcançou seu estrelato ao interpretar diversos personagens no humorístico Zorra Total. Então hoje eu marco um encontro com Nelson Freitas. Nelson, meu querido, muito bem-vindo ao meu canal. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por esse carinho, por esse apoio. Maravilha, Marco Rendes. Puxa, que prazer estar aqui com vocês. E o nome é maravilhoso. Marco um Encontro é genial. Parabéns. Uma honra estar aqui falando para terras lusitanas, para terrinha, para todos. Eu adoro, tenho um carinho imenso por Portugal. Fora que nós temos aí uma gama, uma malta, como se diz, de brasileiros aí vivendo, não é? Colegas queridos e, enfim, profissionais de todo. Que bom que temos essa terrinha para nos receber de braços abertos e ter esse intercâmbio tão positivo, cultural, social, econômico, não é? E é um barato poder estar aqui com você. Você acabou de fazer aí um dossiê da minha vida e tanto, não é? Muita gente me diz, você teve uma carreira meteórica na televisão. Pois é, demorou só 35 anos. Para muita gente isso é meteórico, né? Até porque as pessoas só veem um lado, né? Até por isso que eu acho importante esse bate-papo, para que as pessoas vejam que há, sim, por trás do glamour e do sucesso, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, né, Nelson? E eu acho que a sua trajetória aí fala por si própria, porque o resultado é proporcional ao que você dedicou e ao seu talento, obviamente, né? Nós temos alguns amigos em comum e que nós até antes de começarmos a gravar a entrevista estávamos comentando, que essa incrível mulher, ela foi a que abriu o meu canal, foi a minha primeira entrevista, Maria Alice Medina, e foi uma grata surpresa saber que somos amigos em comum. Exatamente, exatamente. Como eu disse a você, Maria Alice não é gente, né? Ela é anjo. É verdade. É um ser humano sensacional, inteligentíssima, doce, alegre, como eu disse, uma facilitadora. É um ser humano que está sempre pegando alguma informação daqui, dali, trocando e ajudando as pessoas. Eu amo Maria Alice. Uma querida. Maria Alice é uma mulher inspiradora mesmo. Ela incrível que a repercussão da entrevista dela, em que as pessoas não tinham noção do que se esconde por trás, né, do nome Maria Alice Medina, da realização que ela, junto com o marido, pôde fazer para o mundo da música, né, criando o maior festival do mundo, e que depois ela transformou isso tudo como uma peregrina do Caminho de Santiago, e é aí onde ela consegue a transformação nessa mulher doce, nesse anjo que hoje faz esse tipo de... Exatamente, um ser humano espetacular, ímpar. E tem outro amigo nosso em comum, que é o Serginho, né? Sim, Serginho Pelaquian, é um queridão, é um querido. Nossa Senhora, quanta gente boa. E é isso, cara, eu fico pensando assim, a vida é tão cheia de surpresas, cheia de
de caminhos que a gente, às vezes, não se toca do quanto eles são importantes. Claro que quando você escolhe um caminho, você deixa de trilhar o outro. Mas se você escolhe com o coração, se você sente uma emoção verdadeira naquilo que pode acontecer, pode nem ser o caminho mais bonito, pode nem ser o caminho mais florido, não é? Mas essa batalha de você ir abrindo e conquistando o seu espaço, ela geralmente ela é mais profícua. E quando você olha para trás, mesmo perdendo alguns outros atalhos, você percebe o quanto aquilo contribuiu para que você fosse o que você é hoje, no seu individualismo, na sua persona. Então, é isso que talvez a gente possa compartilhar com o mundo. Você sabe, Marco, eu não sou uma pessoa mística, nem extremamente religiosa, nem nada, mas eu acredito muito nesse poder de atração que a gente tem, né? Quando você vive o estudo científico da fé, não é? De que aquilo já está acontecendo, de que aquilo é uma realidade, que você é merecedor e promove um pensamento. Não é, a gente fala muito de pensamento positivo, não é só isso, é você realmente acreditar. Isso é que é a fé. E que ao longo dos anos isso foi usado por religiões inúmeras para dizer ninguém vai lá senão por mim, entendeu? Então, em verdade, é a nossa fé que faz a coisa acontecer e que traz pessoas e situações incríveis para que você viva aquilo, para que você consiga os objetivos. Então, eu tenho para mim isso. E, às vezes, posicionamento que você tem diante da vida, né? Outro dia eu estou fazendo um trabalho magnífico, depois, quem quiser, procure, com a Fernanda Loureiro. Por acaso, ela é descendente de português, minha amiga há mais de 40 anos, a família toda é portuguesa, e ela é uma coach de altíssimo nível, e está fazendo um trabalho agora chamado Trilha Singular, e que é muito bacana, vocês procurem aí. E tem uma foto que ela me mostrou de 2 neandertais, seja lá o que for, com um arco e flecha, os 2 estão com o mesmo arco e flecha, do mesmo tamanho, mesma flecha, na frente de um mamute, tá ok? E um está pensando assim, meu Deus do céu, é grande pra caramba, vai ser difícil. E o outro está dizendo assim, meu Deus do céu, é grande pra caramba, não tem como errar. Não é? Quer dizer, é o meu estímulo que move as pessoas em maneiras diferentes, em pontos de vista diferentes. E é isso que eu acredito. É incrível, é a mesma situação, mas com visões diferentes, né? Como as pessoas são diferentes nas suas reações e visões. Mas você disse uma coisa, Nelson, que eu achei, por favor, fica à vontade, que eu achei muito linda e muito importante, que é com relação ao pensamento. Eu acho que tudo que se constrói no mundo, ele primeiro acontece dentro do pensamento. Você constrói isso, não é? Dentro do pensamento, e aí você concretiza. Eu concordo plenamente com você, e eu percebo esse movimento. Não, e mais uma dica. Quando você estiver pensando essas coisas, geralmente, por exemplo, num estado de meditação, ou antes do sono, ou depois de acordar, quando você está retomando o estado normal de consciência plena, quando, na verdade, é o subconsciente que é o grande promovedor da nossa vida e da nossa realidade. A gente não se liga, não é? Então, por isso que, vamos dizer assim, nas religiões, ou na religião católica, por exemplo, que horas que era a hora legal de rezar? Desde pequeno, quando você junta na cama, ajoelha, vai dormir, não é? Papai do céu, obrigado por tudo, obrigado pela comida, desculpa a merda que eu fiz, etc e tal, não é? Aquela coisa toda. E quando você acorda, porque naquele momento você tem um gap com o teu subconsciente. É curioso porque você às vezes está se lembrando de um sonho e você sabe que tem mais. Puxa, aí eu abri a porta, eu sei que aconteceu alguma coisa, mas fechou o teu caminho para o subconsciente. Então, um dos truquezinhos, um dos segredinhos que a gente pode compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando, é que quando você for dormir, você faz o filme da sua vida. A gente só pensa merda quando você deita a cabeça no travesseiro, não é?
É, não é? É verdade. Impressionante. A gente só pensa, meu Deus, tem que pagar o aluguel, o IPTU, será que sobrou pudim na geladeira? Ai, o meu filho comeu aquela porra daquele pudim, eu vou matar. Só vem desgraça. É verdade. Não é verdade? Só vem desgraça. Quando você para um pouquinho, respira, faz umas respirações, está difícil de conciliar o sono, faz um filme na sua vida. Faz aquilo que você quer, onde você quer estar vivendo, com que roupa, com tudo. Tudo, o que você quer para a sua vida. E nesse momento, onde você estiver imaginando essas coisas, propiciando aquela realidade que primeiro se constrói na nossa cabeça, como você mesmo disse, coloque um pequeno sorriso no rosto. Porque essa formação muscular, essa conformação muscular, vai mandar pulsos eletromagnéticos para o cérebro, dizendo que está tudo bem. Porque quando você sorri, as coisas que você tá pensando naquele momento estão indo para um outro file. E isso é sensacional. Isso funciona e não é à toa que a gente está vendo cachorro pequeno bater em cachorro grande, gente que já está com o pé na cova, ressuscitando e jogando bola, e outros saudáveis que vão para o andar de cima, a gente não sabe nem porquê. Que incrível, né? Olha, que Nelson Freitas, filósofo. Não, mas fantástico. Eu acho que as pessoas, quando forem ver essa entrevista, não vão estar surpresos com esse tipo de conteúdo. Quer dizer, é mais ou menos um coaching, né? É uma experiência que está dividindo com a gente super. Às vezes, uma entrevista onde você tem... Claro, você deve ter preparado, você é um comunicador, então preparou alguma coisa de uma pergunta ou de um XYZ, mas quando você traz um sabor a mais, um sazon, um tempero, que você vai lá na sua horta pessoal e joga ali naquela comida que você está preparando, é sensacional. Mas, o que é que você gostaria de saber de mim? O que mais que eu posso contribuir com a sua entrevista? Na verdade, Nelson, é isso mesmo que você espontaneamente já trouxe, é que eu habilmente tentaria tirar de você, e você é uma pessoa tão generosa que já dividiu isso com todo mundo. Então, muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas, porque eu quero que as pessoas também conheçam um pouco mais desse Nelson generoso, desse Nelson alegre, e de cara você já está me inspirando. Então, assim, eu acho que é fundamental que vá por esse caminho mesmo. Nesse caminho, nessa sondagem aí, eu queria que você tentasse definir para os nossos telespectadores de uma forma objetiva, mas que eles possam compreender quem é o Nelson Freitas. Nossa Senhora, eu estou gastando toneladas de dinheiros em análise até hoje, meus 58 anos, para descobrir. Cara, mas até aqui, o que você já descobriu de você? Eu estou vendo que você é um cara positivo, alegre, um cara brincalhão, de bem com a vida. O que mais que eu não sei? Cara, é o seguinte, dentro são muitos espectros, né, que a gente pode colocar aí nesse nosso bate-papo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo queiram saber um pouco da vida profissional, de como é que eu cheguei aqui, qual foi o meu caminho, e isso a gente vai debulhar com calma ao longo da entrevista. Mas para essa primeira pergunta, o que eu posso te dizer é o seguinte: quando eu comecei a carreira, que eu queria ser, na verdade, cantor, eu imitava os cantores e tal, eu imitava o Elvis Presley lá no colégio militar e tudo mais, depois fui para a Marinha e tudo, e eu sempre estava naquela onda de promover a arte, que era o meu cerne, a minha questão, a minha essência, vamos assim dizer. Então, eu estava sempre ligado na questão da arte, de tudo. Me tornei artista aos 26 anos, quando eu fiz lá no Planetário da Gávea meu primeiro curso de teatro. E ao longo do caminho, depois que você mesmo colocou na apresentação, As Chiquititas, que foi uma novela maravilhosa que eu fiz lá em Buenos Aires, e que quando me colocou no lugar de protagonista, de comediante, inclusive, porque o personagem era amargo, lá no guião, no roteiro argentino. A Argentina, a gente sabe, a expressão da cultura argentina, ela tem um sofrimento, ela tem uma amargura, né? Sempre aquele negócio, você vê o tango, ele é sempre alguém sofrendo,
sofrendo com a dor de cotovelo, tomando uma galhada ou alguma coisa que... Você vê aquele quando fala do cavalo, né? Por uma cabeça, um nobre potrinho me fudi. Então, é sempre essa expressão. E o brasileiro, nós somos pessoas mais alegres. A nossa expressão cultural é o samba, mesmo que temos os sambas mais tristes e coisa e tal, e a nossa onda é de alegria. Aí, quando eu percebi aquilo, que o personagem argentino era mais amargo, mais sofrido, mais triste, mais sério, mais sisudo, eu falei assim, peraí, vamos inverter esse troço todo. E eu fazia loucuras, as pessoas andavam e diziam assim, eu dizia para o diretor, permisso, papito, eu vou fazer uma cosita distinta, permitir? Ele disse, não, Nelson, sei o que quer, dale. Eu fazia as coisas mais absurdas do mundo. E eu transformei o Fernando das Chiquititas, que foi há, sei lá, 20 e tantos anos atrás, num palhaço, num cara alegre, que trabalhava, que era namorado da Flavinha Monteiro, da personagem da Carolina, que era a Flavinha Monteiro, e eu trouxe uma alegria, uma leveza para a novela que foi muito bacana e tenha talvez contribuído para o grande sucesso que ela foi na TV naquele momento. Poxa, era uma loucura. As Chiquititas foi vendia de tudo, lancheirinha, show, todo mundo assistia, era uma loucura, a molecada. Eu bem sei, viu, Nelson? A minha filha era fã e eu tive que comprar isso tudo para ela. Com certeza, com certeza. Tinha gente que reclamava, pô, você está quebrando com o meu Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional começava no meio da novela, e eles até alteraram isso lá num determinado tempo, ou seja, fez barulho. Isso foi muito contributivo. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer o Zorra. O Sherman me pensou para fazer o Zorra total naquela época. E aí eu joguei aquele comediante, eu joguei tudo aquilo que eu tinha de comédia, criei muitos quadros, aquele parou, no Alfândega. Depois fiz, enfim, O Homem do Futuro, Marcilhãozinho, que foi um sucesso danado, né, da mulher que chegava tarde, né, com a Maria Clara Gueiros, fiz Carretel e Luciqueide com a Fabiana, enfim, foram 16 anos, depois o Zorra mudou, se transformou num outro produto um pouco mais politizado, um pouco mais crítico, um pouco mais ácido, um pouco mais moderno, um pouco mais ágil, não é? E que é o que nós temos hoje em dia, que está, inclusive, reprisando aí os melhores momentos nesse tempo de quarentena. Ou seja, eu ganhei esse rótulo de comediante, não é? E aí também, juntando com a questão da música e tudo, ou seja, nesse momento, para responder a sua pergunta sem mais delongas, eu não me considero um ator, um comediante, um cantor, um dançarino, qualquer coisa que seja, eu me sinto mais como um grande comunicador, uma pessoa que consegue conectar as pessoas, seja num elevador, com 5 pessoas, ou seja, numa praça pública com 5.000 pessoas. Eu me sinto à vontade, eu me sinto no meu elemento de comunicação, de gerar essa motivação, essa coisa, esse conteúdo. A minha mulher disse para mim, você devia fundar uma igreja, sabe? Você devia ser um pastor. Eu consigo identificar, Nelson, um traço comum entre grandes artistas como você, que é a versatilidade. É aquela habilidade de estar sempre pronto a fazer tudo. Aquilo que você não domina, você vai lá e aprende, mas que você está pronto para o espetáculo. Se requer um cantor, você canta, e eu pude ver algumas músicas no seu site, que tem lá uma gravação de algumas músicas, que eu sou apaixonado, e você tem uma voz, um timbre de voz muito bonito, muito equilibrado. Você dança, né? Participou aí da Dança dos Famosos no Faustão, e que foi uma performance maravilhosa. Você atua, você faz drama, você faz comédia, quer dizer, eu consigo identificar esse traço em todos os grandes atores, as pessoas que realmente conseguem, porque nesse universo da arte são muitos os que ingressam e poucos aqueles que conseguem alcançar o estrelato. Então, ou seja, há um filtro natural para isso. E eu acho que um desses filtros é exatamente essa versatilidade, essa capacidade de, não domino, vou lá e aprendo, não tem problema, né? Não é o não saber que vai me afastar a oportunidade de trabalhar naquilo que eu mais amo. É isso que eu acho, me corrija se eu estiver errado.
Não, absolutamente, você está certo. Eu acredito o seguinte, muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas como é que faz para fazer isso ou fazer aquilo? Minha filha é muito engraçadinha, não há um lugar nela para lá na televisão e coisa e tal. A gente tem que entender o seguinte, eu acho que o talento já nasce com a gente, não é? O talento, a gente pode colocar como a palavra como se for, como dom, ok? O dom, que em inglês ele significa gift, não é? A palavra é gift, que é um presente. É um presente que você recebe do universo, de Deus, das forças magnânimas da sua biologia, do seu código genético, whatever. Mas aquilo lhe pertence, não é? Aquela habilidade de fazer alguma coisa, de ter o dom de fazer aquilo. E o dom, na verdade, Marco, eu tenho quase certeza que ele é sempre para os outros. Ele nunca é para a gente mesmo. Se eu tenho o dom de cozinhar, não adianta eu ficar fazendo comida para mim. Nossa, está gostoso. Não, você quer cozinhar para os outros. Você quer que os outros desfrutem daquele sabor que você criou, que você teve a manha de fazer. Você costura, eu costuro aqui, eu costuro para minha irmã, costuro para minha casa, costuro para meu vizinho, costuro para meu bairro, para minha cidade. É sempre para os outros. E a arte em si, da interpretação, o canto e tudo, é sempre um oferecimento, é sempre um presente que você recebe, mas que você doa, que você compartilha com os outros. Eu me sinto um privilegiado por conta disso. Eu sou filho ou seja, ninguém lá na minha família, nessa geração posterior, eles foram artistas. Todas as minhas tias, são 4, minha mãe e 3 irmãs, Jararaca, Surucucu, Piton e Naja. Elas mesmas se intitulam. A Regina, minha mãe, a tia Glia, a tia Carmen, a tia Glaucia, que infelizmente nos deixou há 2 anos atrás. Mas os pais, a outra geração da minha família, eles eram muito artísticos. Meu avô, por parte de mãe, era cantor de ópera, amador, ele era gerente de banco, mas cantava áreas imensas, coisas lindas. Ele botava gramofone, botava uma vitrola, e eu me enfiava por debaixo da mesa da sala de jantar da casa dele, sem que ele visse, para não incomodá-lo, e ele mandava coisas que eu chorava ali pequenininho, eu não sabia o que aquilo promovia comigo. Eu só me sentia mega bem, me alimentando daquela, me emocionei, daquela informação, daquela coisa bonita que o meu avô doava para a gente, não é? Por parte de pai, os meus avós eram de circo, eles eram trapezistas de circo. A minha bisavó fazia força capilar, ela era uma índia, tinha um cabelo comprido, rodava no dente, não sei o quê, até que eles pararam lá em Mogi das Cruzes, onde eu nasci, e porque o Nelson, meu pai, que foi palhacinho até os 5 anos de idade, ele era palhacinho, queria que ele estudasse, então eles pararam em Mogi das Cruzes. Ou seja, minha mãe costuma dizer que eu tenho serragem no sangue, né? Então, às vezes, isso vem do código genético e tudo, e eu vim trazendo isso ao longo da vida, procurando a versatilidade. Me encontrei muito bem no humor, o Recherma me recebeu muito bem, todos os grandes artistas que influenciaram e divertiram gerações, como Agildo Ribeiro, Jô Soares, Zé de Vasconcelos, Juca Chaves, que eram os meus mentores dentro da coisa do One Show, não é? E tantos outros que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Zorra, e principalmente o meu maior ídolo, talvez você venha me perguntar isso, o amado mestre Chico Anísio. Por conta da influência que você está me promovendo agora, de pessoas que me influenciaram, o Chico realmente fala de versatilidade, tem que falar de Chico Anísio. O cara pintava, o cara compunha, o cara escrevia, o cara fez um programa que foi um papo mais rápido, vou dividir isso aqui com vocês, um papo mais rápido que ele teve com o Boni. Vou tentar ser rápido aqui. O Chacrinha, ele fazia ele fazia a buzina e a discoteca, ok? Isso. A televisão era dele.
E ele estava na Globo e tudo mais, a Globo não tinha grana, porque eles se separaram lá da Time Life, não sei o quê, e o Chico, então, não tinha grana para pagar o Chico foi embora. O Chico levou o Boni para a televisão, isso é fato, não estou inventando nada. Te levou o Boni para a TV Globo, coisa e tal, não sei o quê, e ele não estavam sem grana para segurar o Chico Anísio, ele foi para a TV Rio e ficou lá. Um belo dia, a família Marinho falou para o Boni, não dá, cara, o Chacrinha está fazendo jabá. Ele oferecia, eu te dou 2 buzinas e uma discoteca e você faz 3 ou 4 caravanas do Chacrinha para mim. Aí o artista falava, claro, eu faço com você, que o artista ia para a cara do gol, entrava no Chacrinha, vendia disco para caramba, e o Chacrinha fazia caravana e ganhava o cascalho dele. Um belo dia o Boni chamou e falou, pô, não dá, Chacrinha, pô, a família tá reclamando, porra, cara. Ele tinha um jeito de falar muito dele, né, o Boni, tem um jeito de falar, porque ele é vivo, um monstro, uma fera. E aí o Chacrinha falou, eu quero saber, se eu não posso fazer o trabalho, vou ficar aqui! Foi embora para a Bandeirante. O Boni imediatamente passou a mão no telefone, ligou para o Chico, que estava na TV Rio, e falou, Chico, volta que eu tenho dinheiro. O Chico voltou e falou, era Natal, isso aí era época de Natal, 1975, se não me engano, 75. Era quase Natal, 23, 24. Aí o Boni falou assim, olha, deixa passar o Natal, dia 26, segunda-feira, 9 da manhã, você vai lá e a gente conversa. Dia 26 de dezembro de 1975, o Chico entrou na sala do Boni e conta para nós que foi o papo mais rápido que ele teve com o Boni na vida. Durou 5 minutos. Bom dia, como é que você está? Tudo bem? Fala aí, o que você quer fazer? O Chico falou, cara, eu estava pensando em fazer um programa que fosse um microcosmos do mundo e que eu fazia todos os personagens. Eu tenho o prefeito, eu tenho o delegado, eu tenho o Pantaleão, o contador de história, eu tenho fulano. O Boni falou, pode ir, pode começar. Está aprovado. Ele falou, obrigado, tchau. Foi bom. Lembre-se a data que eu falei para você, dia 26 de dezembro de 1975. No dia 15 de janeiro de 1976, eu falo isso emocionado, estreou o programa de humor de maior duração da televisão brasileira, que ficou praticamente 30 anos no ar, chamado Chico City. Onde ele criou todas aquelas... Imagina, ele e o Arnaud Rodrigues se juntaram, criaram figurinos, cenário, contrataram gente, compuseram músicas, de abertura do programa, aquela deles. Isso é muito bom, isso é bom demais. Festa lá na fábrica da Seca, no seu Zé, tomicano e violão, nasce meu bolão, na mulher que faz o cafuné. Lembra? Impressionante. Da minha idade, né? Mas deve lembrar disso. Com certeza. Isso é a minha infância, a minha adolescência toda, e eu acredito que grande parte do Brasil também em torno desse programa, porque unia a família, era gostoso, era engraçado, era leve, era um humor, te remetia a coisas... E os personagens e o humor de bordão, que devia ser instituído patrimônio nacional, patrimônio cultural brasileiro, que é o humor de bordão. Crioula de pizza! Quer dizer, outros países fazem, Portugal também faz, a Itália faz um pouco, mas isso é muito brasileiro. É mentira até. Quer dizer, são bordões que vão passando, caindo na boca do povo. O Chico dizia muito isso, né? E o bordão está aí, você tem que pegar ele e jogar para lá e ele faz a coisa acontecer. Chico era um compositor de grande, maior grandeza. O hino ao músico é dele, que é, inclusive, a abertura do programa que ele fez depois, teve Chico Anísio Show e tantos, que era música é alegria, música nos ajuda a viver, a sorrir. É impressionante. E por aí vai. Eu fico arrepiado. Aqui, ó. Isso são registros que quem não viveu, né, Nelson, e que está tendo a oportunidade de ver isso, e que são os mais jovens, que busquem isso, porque isso tudo é um universo que está na internet, como memória digital, e que vai trazer, com certeza, e vai agregar muita coisa, porque foram momentos únicos que não se reproduzem mais, né? A genialidade de um Chico Anísio não se reproduz. Ele conseguiu trazer para o mundo filhos incríveis, com os traços da genialidade dele, mas o Chico é um ser único que não vai acontecer mais, né? Não, meu Deus do céu, ele foi um evento. E pintava quadros e tudo. Pode falar. Desculpa, Nelson. Você diria, então,
que isso até era uma das minhas perguntas e que eu posso reformular nesse sentido. Você diria que a maior influência na tua vida foi o Chico em alguma altura, ou você teve, antes de buscar ou de conhecer a obra dele, teve alguém que te inspirou e que te levou para o mundo da arte? As pessoas sempre se apoiam num imaginário de um grande artista ou de alguém. Você teve isso, ou você foi e encontrou o Chico e ele passou a ser o seu grande inspirador? Como é que foi isso? Cara, é o seguinte, nós somos produto de um environment, né? De um resultado do que você ouve, do que você recebe. Por exemplo, o meu neto, a minha filha mudou para a Austrália, já tem 16, 15 anos que ela mora na Austrália. E eu sou apaixonado pela Austrália. O meu neto, por exemplo, ele canta todas as músicas do Queen. Ele não teve a oportunidade de ver o Queen em atividade. Quando ele nasceu, o Fred Mercury já tinha ido. Mas ele consegue, de tanto que a mãe ouve o Queen e outras músicas que ela gosta, ele assimilou aquilo e passou a ter um carinho. E a minha mãe era apaixonada pelo Elvis Presley. Então, o Elvis Presley foi o meu primeiro ídolo. Bacana. E eu, como já tinha essa proximidade com a música, eu via aqueles nossos filminhos da Sessão da Tarde, lembra-se? Né? Que o Elvis Presley vinha com aquele helicóptero passando pelas aquelas ilhas havaianas, não é? Imagina ele pilotando um helicóptero, e aí ele pousava o helicóptero, pegava um violãozinho, tocava uma musiquinha, de repente soltava o violão, pegava uma gostosa, eu dizia, eu quero isso para mim, meu Deus do céu. E eu era... Eu queria ser o 0,01% do talento, do carisma do Elvis Presley, como é que ele era legal. Então eu imitava, eu cantava, etc. Tal. Mas, à medida em que a gente foi tendo a proximidade com a televisão, imagina, a televisão, pô, que é isso? Eu tenho 58, né, velho? Você sabe. Televisão era uma coisa de rico. Televisão era preto e branco, você tirava da caixa novinha, aquela TV Telefon, que já vinha com bombril na ponta, para você poder enxergar as coisas, porque davam os fantasmas. Tinha aquelas antenas espinha de peixe, lembra? As espinhas de peixe? Ficava no teto para acabar. Tinha um vento, tinha que ir lá mudar a televisão. Aí subia o velho lá, tá bom assim, fulano. Não, mas para lá, Oswaldo, papagaio para lá, Odete, você não me enlouquece. Voltava o Oswaldo quebrando as telhas todas, quando chovia, caía água dentro, botava... Olha aí, Oswaldo, o que você fez com o telhado? Era muito peculiar. A televisão era ingênua e tudo, a gente via preto e branco. Foi quando eu comecei a ver o Chico Anísio e foi uma paixão. Tanto é que, ao longo da vida, depois que eu o conheci, que virei amigo do Chico, não é? Nós tivemos uma relação de amizade. Toda vez que o Chico me ligava ou deixava um recado na secretária na torre, eu ficava todo cagado. Eu falei, meu Deus do céu, o Chico está falando o meu nome, Nelsinho. E aí, beleza? Eu queria morrer. Eu falei, meu Deus. Eu ficava desesperado, porque era um ídolo tão potente, tão grande na minha vida. E depois trabalhei com outras pessoas tão sensacionais quanto, não é? Jorge Dória, Milton Gonçalves, Anselmo Vasconcelos, pessoas que ao longo da vida, enfim... Se eu for falar aqui, são 35 anos, né? Imagina... E como é que Nelson, trabalhar com alguém que foi teu ídolo, assim? Como é que é? É difícil. Dá um medo? É difícil. Você tem que controlar muito, você tem que conseguir colocar o teu cérebro num outro diapasão e dizer assim, olha, viado, separa, presta atenção, entendeu? O negócio... É um ser humano normal, ser humano comum. E alguém ao longo da vida me falou uma bobagem que eu vou falar aqui agora, que quando você tiver alguma coisa assim muito grande, um chefe muito poderoso, ou alguma coisa, um ídolo, alguma coisa, para você quebrar aquilo assim, gente, de repente você falar com alguma coisa, né, com o chefe, lidar com essa coisa de autoridade, você imagina a pessoa no trono, fazendo um número 2. Ele é um ser humano, caceta. É uma acabou o glamour, de carne, tirou todo o glamour. Para quebrar um pouco aquilo ali, né, velho? Fantástico. E sempre foi difícil. O Chico sempre foi difícil. Inclusive,
no final da vida dele, assim, tipo, hospital e tudo, complexidade, como foi complicado, e que eu ia lá visitá-lo e fazer umas coisas, porque ele não podia falar direito, ele escrevia, né? A Malga escrevia as coisas que ele falava, e um dia ele escreveu, quando eu saí, ele escreveu no papel. Esse é um outro filho que eu tenho. É muito bonito que legal. Você se emocione, porque é exatamente a verdade daquele momento que você viveu, que você revive, é que te traz essa emoção. Ou seja, viver duas vezes a emoção, às vezes faz com que a gente tenha o privilégio de lembrar, né? Agora você falou uma coisa do caramba, que junta com aquilo que a gente começou a falar lá na frente, né? E eu nem tinha ideia de que o nosso bate-papo ia levar para esse lado, mas é inevitável às vezes, né? Quando você fala com uma pessoa inteligente e que tem uma perspicácia e que vibra na mesma frequência, né? Tem um texto do Deepak Chopra que é muito interessante, que ele diz o seguinte: nós somos os únicos seres na face da Terra que temos a capacidade de mudar a nossa biologia de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente imagina. As nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para saber como é que ela vai se portar. Não é? Uma lembrança triste pode arrasar com o teu sistema imunológico. Uma perda muito grande, um trauma, e você fica suscetível. Apaixonar-se, por outro lado, te fortalece, te estimula, te favorece, não é? Portanto, abra o seu coração antes que algum cardiologista tenha que fazer isso por você. Que fantástico! Não é bonito? É lindo, é profundo e é verdadeiro. Na esteira daquilo que a gente estava falando, e que você falou muito bem, da construção da realidade, ela começa na esfera do pensamento, isso também se dá com relação aos sentimentos. E foi muito claro, não só porque você é ator, mas porque você é ser humano e verdadeiro, que eu pude perceber exatamente quando você nomeou a sua emoção, e você falou do amor, da paixão, e o seu semblante mudou. E aí, com certeza, é aquilo que você fala. O seu sorriso, essa movimentação muscular, passa essa mensagem para dentro de você. Quando você consegue transformar alguma memória triste em uma memória que te traga alguma coisa boa também nela, na esteira da memória, que traga algo bom, como aconteceu agora, te emocionou falar do Chico. Mas o Chico foi uma pessoa que trouxe muita coisa boa na tua vida. Então, a tua expressão já mudou. E isso, eu acho que é um dos maiores canais de comunicação que nós temos, que é ser verdadeiro. A capacidade de ser verdadeiro e dividir essas emoções com as pessoas é que nos fazem ser humano. Eu acho que a diferença entre o ser humano, por exemplo, o animal, ele não mascara aquilo que ele sente, ele é absolutamente natural, e se você dá uma bronca nele, mas ele não entende aquilo, ele está sentindo um tom de voz meio estranho, mas ele está lá prestando atenção, mas abanando o rabo, ou seja, estou feliz, estou aqui. O ser humano, ele consegue passar e, às vezes, desconstruir aquilo que ele está sentindo de verdade para que aquilo não atinja, né, que ele não fique vulnerável. Quando a gente se coloca vulnerável, eu acho que é quando a gente é mais verdadeiro. E é muito bonito, eu acho que o exercício da arte, né, o ator, ele trabalha com isso todos os dias, ele vai liberando, né, e isso transforma ele num ser verdadeiro, assim que eu vejo. Por isso, porque o personagem, né, se não for verdadeiro, você não consegue convencer ninguém do seu personagem, né? Precisa... Exatamente. Essa autenticidade hoje em dia é o que mais está valendo, né? A gente percebe que você pode construir uma personagem, você pode trabalhar naquele momento, né? Mas à medida em que você transporta para o seu público, para as pessoas que você gosta, essa autenticidade, hoje com adventos de internet e de redes sociais e tudo, isso está cada vez mais latente, né? Então eu sou isso, uma pessoa emotiva pra caramba, eu choro com facilidade, não tenho vergonha disso, e a gente tem que sempre lembrar que as lágrimas de tristeza, elas têm um pH diferente das lágrimas de alegria.
não é verdade? A gente também chora por alegria, por Muito, compartilhar uma coisa boa, e isso muito. é muito valoroso. A Eu gente acho tem que que hoje fazer. eu até choro mais de alegria do que de tristeza. Graças a Deus, graças a Graças Deus. a Deus. E é verdade o que você falou, a lágrima é a tradução de um sentimento. Então, o próprio pH dele é diferente porque o sentimento é diferente. Então, quando você consegue imaginar que a lágrima ela nasce no seu olhar, que é o espelho da alma, e morre, né, no sorriso, onde ela acaba, onde ela termina, é o contrassenso da tristeza passando pela experiência da vida e se transformando numa lembrança boa de aprendizado, né? É assim que eu Bravo, vejo a lágrima. bravo, Nelson, meu garoto. querido, Diga. olha, eu acho que é uma das conversas mais fantásticas que eu tive, porque Poxa, você é uma pessoa muito verdadeira e o público que procura o meu canal e que procura, eles exatamente buscam isso. Né? Eles que não, bom. na verdade, teria até muita coisa, muito material preparado para falar de todos os seus trabalhos, cada um deles, mas acho que nada tão profundo e verdadeiro do que ver realmente o Nelson Freitas despido de qualquer glamour. A gente vê o Nelson como ele é, o homem sensível, o homem sorridente, o homem trabalhador, o cara empenhado, comprometido, dedicado. Quer dizer, isso é um presente que você está me dando, que eu te agradeço já de Que antemão. bom, Muito que obrigado. bom. Eu acho que enriquece muito o canal. O que eu quero passar para as pessoas é que elas busquem se inspirar, dizendo assim, poxa, é o Isso, Nelson Freitas e é um cara igual a mim. Ele chegou isso. lá, eu também vou chegar lá, entendeu? Então, acho que isso é que é bacana nesse canal. É. Eu peço até desculpas a você de ter bagunçado o coreto do seu roteiro, mas é que às vezes as conversas vão indo. Eu sou um cara que gosta muito de conversar, gosto muito de trocar, você também. Então, às vezes, bagunçou aí um pouco o coreto. Não, o Mas roteiro, Nelson, ele é feito como referência, né? Para que a gente tenha uma referência. Mas quando há espontaneidade, meu Deus do céu, isso para mim ela é muito mais valioso do que qualquer roteiro que eu pudesse desenvolver. facilita a vida, né? Facilita a vida do Exatamente. contribuinte, né? Então, é uma coisa que para O mim. que você gostaria de colocar na roda que você acha importante para o teu Olha, eu público, que acho você muito gostaria que eu importante. colocasse? Olha, O que eu acho ficou muito aí? importante, Nelson, assim, são dois pontos que eu acho importantes, porque eu vejo que, pelas análises, né, do alcance do meu canal, muita gente busca para saber qual é o caminho, né, das pedras, qual é o caminho, o que você poderia dizer para esse pessoal que está começando, ingressando no mundo da arte, talvez buscando uma escola de atores, o que é que o Nelson poderia dar de dica para esse pessoal, qualquer dica que seja, no sentido de ser profissional ou no sentido disso que você... Eu acho que a maior dica que você deu até agora foi essa tua espontaneidade e tua verdade. Isso, para mim, é o que norteia qualquer dom, como você mesmo disse. Seja médico, seja... Porque o dom... Eu concordo com você e achei lindo o que você falou. O dom nunca é um presente para você. Você é um É para os instrumento daquele outros, presente. Isso é é para os lindo outros. e totalmente verdadeiro. Então, fora isso, que você foi brilhante, que inspirou com certeza já um monte de gente que vai ser impactada por essa entrevista, o que você pode dizer para esse pessoal mais jovem, assim, que tem essa vontade? Com a vontade de trabalhar com a arte dramática. Isso, Isso, primeiramente. isso, quer ser ator, ou mesmo Tá, que quer ser cantor, porque você também cantor, da canta, arte. enfim, a arte. É complicado dizer isso porque não existe uma receita de bolo. Se tivesse, ninguém seria pobre, ninguém seria anônimo, não é verdade? E que cada um há que encontrar o seu próprio caminho. A verdade é que nós precisamos fazer sempre 3 perguntas, não é? Que eu considero importantíssimas dentro de qualquer coisa que você venha a querer realizar na sua vida. Nós temos que, sobretudo, às vezes as pessoas, como eu disse, as pessoas me perguntam, minha filha, meu filho, quer ser ator, não sei o quê, dá uma luz. Eu digo, beleza, me dá 15 minutos no telefone com ela, essa pessoa, se tiver, dependendo da idade, às vezes criança não dá para conversar, mas se tem uma capacidade de entender melhor, eu digo, me dá 15 minutos que eu vou dissuadi-la dessa ideia obtusa de ser ator ou atriz, porque essa é a profissão mais difícil
que alguém pode querer encarar. Claro que nós temos profissões árduas, nós podemos trabalhar numa mina de carvão no meio da Austrália, você pode abrir uma estrada de ferro na África, você pode ter casos de muita disposição física e sofrimento, uma simples dona de casa que trabalha o dia inteiro, enfim, são missões importantes, né? Mas na profissão do ator, a gente não vale o quanto pesa. É diferente de você não saber que você pode, não adianta você apenas ter o talento, não é verdade? Você tem que reunir outros elementos que a sua capacidade de se promover, ou então depender de um agente que possa fazer isso por você. E você tem que estar sempre na prateleira do supermercado, como qualquer produto. Um sabão em pó, por exemplo, onde você tem que pensar na sua embalagem, qual é o seu público-alvo, básicos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, para saber como é que você vai se vender e o que você vai querer ter daquilo. Esse sabão em pó tem um branco total, aquilo é o cores, aquele trabalha muito com manchas. Entendeu? Quer dizer, você precisa primeiro se entender, se conhecer. Por isso que eu digo que ator que não faz análise é que nem jogador de futebol que não treina. Nós precisamos sentar no consultório e debulhar tudo aquilo para poder se conhecer, tentar se conhecer cada vez melhor, para poder distribuir aquilo e transformar. Eu ouvi uma coisa fantástica do Antonin Artaud, um dos maiores teatrólogos do século passado, na década de 20, onde foi o grande brilhante francês. E ele tinha uma frase num dos textos dele que dizia assim: o ator tem que morrer. Eu demorei para entender a frase, porque você precisa matar a sua personalidade para colocar uma outra, em que a pessoa olha no vídeo, olha na tela do cinema, olha no palco e fala assim: caraca, velho, não é ele, é outra pessoa. A transformação que você pode colocar, e essa habilidade é genial. Isso aí é a maneira de você traduzir, pegar aquela informação, traduzir para o seu corpo, para a sua fala, para o seu jeito de ser. Agora, de uma maneira geral, eu colocaria esta nossa proposta de estímulo para as pessoas que estão nos assistindo, o arquétipo da lâmpada de Aladim. Os contos de Sherazade. O que é o arquétipo do Aladim? Ele acha uma lâmpada, ele esfrega, não é verdade? O gênio aparece e pergunta a ele qual é o seu desejo. Aqui, depois nós adaptamos para 3 desejos, né? Inclusive, tem uma piadinha muito besta que fala: o mineiro achou a lâmpada, esfregou, e de repente o gênio veio e fala: logo, você tem 3 pedidos. Ele falou assim: eu queria um queijo. Aí ele disse: pá, deu o queijo para ele. Ele falou: qual é o seu segundo pedido? Eu queria muita mulher. Aí, pá, botou aquela mulherada. Qual é o seu terceiro pedido? Eu queria outro queijo. Você já pediu um queijo? Por que você está pedindo um outro queijo? Eu falei: na verdade, eu queria pedir 3 queijos, mas fiquei com uma vergonha. Bobagem. Então, voltando. Você esfrega a lâmpada, então qual é o seu desejo? Quando você faz o pedido, o que ele diz para você, Marco? O que está no conto de Aladim? Quando ele cruza o braço e diz o quê? O seu desejo é o quê? É uma ordem. Uma ordem. Essa é a frase. O seu desejo é uma ordem. Coisa profunda. O universo está por aí policiando o seu pensamento. E diz: o seu desejo é uma ordem. Se você fica pensando... Eu tenho amigos que, durante a vida que eu conheci, que morrem de medo de ser assaltados, que vivem sendo assaltados porque eles só permeiam a cabeça dele naquele sentido. Então, ele atrai aquela circunstância. Voltou o papo da lei da atração. O seu desejo é uma ordem. Então, você tem 3 coisas. Primeiro, o que eu quero, como eu vou conseguir e o que eu tenho que fazer para isso. São os 3 pedidos do universo. O primeiro, o que eu quero? Se você não souber, alguém vai saber por você. Sua esposa, seus filhos, sua família, seu chefe, o trabalho. Se você não souber o que você quer com clareza e fizer o pedido, ninguém vai poder traduzir. Você está me entendendo? Eu preciso entender. O cérebro, que é uma máquina burra, é uma máquina... Não é burra, ela é uma organizadora do caos. Ela é uma máquina de calcular. Se você apertar o sinal de mais, você vai somar. Se você apertar o sinal de dividir, você vai dividir. Então você precisa dizer para ela. O cérebro não entende a palavra não. Eu não quero ser covarde. Ele não entende o covarde. Se eu digo para você agora: Marco, não pense numa maçã daquelas verdes, azedinhas. Não tem como não pensar.
não é verdade? Então o cérebro pensa, o cérebro raciona, né? Você precisa saber o que você quer. Segundo, como eu vou conseguir? Eu vou deixar para o final. O que eu tenho que fazer? Alguma atitude você tem que tomar. Porque toda ação tem uma reação. Se eu quiser ser presidente da República, eu tenho que tomar uma partida. Eu vou lá na lista telefônica, eu vou no Google, pergunto onde é que é o partido que eu quero me filiar, boa tarde, como é que vai, tudo bem? Eu quero ser presidente da República. Opa, que beleza, chega aí. Você vai virar cabo eleitoral, depois você vai virar vereador, depois você vai virar prefeito, deputado, tem um caminho para seguir, não é verdade? Mas você tem que tomar uma atitude. Tem que levantar o seu rabo da cadeira, botar uma roupa, entrar num Uber, num táxi, num ônibus, no metrô e ir para o partido político. Você acha que uma atitude você tem que tomar. Você joga uma pedra no lago, ela vai, bate, volta, aquela onda de reflexo, ela precisa acontecer. Voltamos à segunda pergunta. Como eu vou conseguir? Aí é que é o pulo do gato. Não interessa. Não interessa a você. É lá, é aqui. Porque quando você faz essa pergunta, você diz, mas como eu vou conseguir? Eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro, eu não conheço ninguém. Como é que eu vou conseguir? Quando você começa a pensar no como, a nossa culpa católica, apostólica, romana vai nos derrubar e vai te mostrar que dinheiro não dá em árvore. Tira a mão daí, menino. Faça isso. Não, 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 não. É tanto não na vida que quando você consegue neutralizar o como, você facilita muito a vida do gênio. Da lâmpada de Aladim. Bacana isso. Bacana porque eu acho que ficou bem claro, pelo menos para mim, que, na verdade, é o principal, o primordial, ou o primeiro que precisa ver é você decidir exatamente o que você quer, né? E aí você já pula para tomar a atitude, que é o terceiro. Agora, o como não depende de você, porque você está dividindo essa atitude com o universo. Então, o universo vai dizer, você já sabe o que quer? Botou o terno, levantou a cadeira, deixa comigo, que agora quem vai agir sou eu. Exatamente, Fantástico. o como ele é importante para você não realizá-lo. E é difícil para as pessoas. A maioria das pessoas, elas vão no como. Mas como? Quando você consegue neutralizar, não é comigo. Não, fantástico. Isso vai vir. Porque eu quero. Olha, querido, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado você. Você foi um presente, essa entrevista toda. Eu acho que conseguiu chegar lá no coração das pessoas, que é onde eu pretendo chegar mesmo, porque essa troca é que é válida. Você hoje me trouxe muita coisa bacana, muita inspiração para eu colocar isso no meu universo, exercitar. Obrigado mesmo, queridão, sou muito grato. E eu espero que a gente possa voltar a falar em qualquer momento, qualquer produto que você acha que seja importante, que as pessoas possam se beneficiar disso. Produto que eu digo, fruto do teu trabalho, um livro, uma música, um teatro, uma peça. Eu vou ter muito prazer de divulgar com o maior carinho, porque esse Nelson que hoje nós todos aqui conhecemos, me encantou e me conquistou para sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Marco. Eu que agradeço o prazer de poder ter aqui no Marco um encontro e de você me trazer, cada vez que a gente conversa, a gente se resgata um pouco, não é? Então, você me fez também muito bem com essa nossa entrevista, com esse nosso papo. Desculpa se eu falei demais, eu falo mais do nome da cobra. Eu quero te dizer que eu tenho, já de antemão, eu já digo a você, eu tenho feito umas lives, não é? Porque é isso que nos resta hoje em dia, e não é pouco, não é? Toda quinta-feira, você que está nos assistindo, toda quinta-feira, às 18 horas, aqui do Brasil, eu abro uma live aqui na minha casa, onde eu estou, que eu tentei montar um setzinho, alguma coisa gostosa, e eu converso com as pessoas. Eu boto as pessoas desconhecidas, fãs, amigos, às vezes, para dentro da live, entendeu? Para conversar comigo, para contar um pouco da sua vida, para vender um pouco do seu peixe, você está me entendendo? Para que as pessoas fiquem menos solitárias em casa. Então, como o Chico mesmo colocou o nome do meu show há tantos anos atrás, que era Nelson Freitas e Vocês, hoje a live se chama Nelson Freitas e Vocês, mais do que nunca, porque realmente são vocês que fazem a participação dentro da live. Eu vou aleatoriamente, ali meio que pulando. Quer falar comigo? Vamos embora. Aí aparece gente em tudo quanto é lugar. Eu faço brincadeira, eu canto música. Não se fala de política, não se fala de doença. Portanto, seja muito bem-vindo. Toda quinta-feira, às 18 horas, hora de Brasília, eu estou fazendo aqui o Nelson Freitas e Vocês, mais do que nunca.
Então, através do seu Instagram, Nelson? Do meu Instagram, que é o Nelson Freitas Oficial, bem lembrado. Pronto. Nelson Freitas Oficial. Eu vou tentar trazer isso para o YouTube também, eu não tenho muita gente lá, ainda não aprendi, mas vou tentar trazer para o YouTube, e aí a gente vai poder manter lá. Aliás, tem muita gente bacana aí em Portugal, que depois eu gostaria até que você colocasse no seu hall. Pierre Aderne, Cassiano Carneiro. Pierre é um grande o Pierre Aderne vai me dar entrevista. Sensacional, olha isso. Nelson, quando você falou já, eu tenho certeza que o nosso editor já colocou aqui o seu Instagram. Eu quero pedir mais uma vez para quem estiver assistindo, e eu vou também assistir a essas lives, porque eu pude perceber hoje o quanto que eu pude aprender nesses minutos com você. Eu quero aprender mais. Por favor, seja sempre bem-vindo, o coração está aberto. Obrigado, querido. Um beijo grande. Saúde e paz para todo mundo. Vamos que vamos. Amém.